Eu sou bem organizado. Então, por exemplo, eu tenho aplicativos no celular, no telefone, no computador, com as tarefas que eu tenho que fazer no dia, por exemplo, eu vou migrando. Então, eu faço, por exemplo, todos os dias eu elaboro uma lista de coisas que eu tenho que fazer e eu vou matando elas dentro de aplicação. Isso você pode fazer num pedaço de papel. Então, acho que para produtividade e organização não tem que ser expert, 1 milhão de tarefas e metodologias e etc. Cara, só lista tudo que você tem que fazer e vai fazendo e vai riscando. Então, eu geralmente fiz isso. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast semanal, o Pausa para Respirar, o podcast semanal da Analista do Brasil sobre higiene ocupacional. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Douglas. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Leandro. Hoje a gente vai falar uma coisa que eu pessoalmente sou muito ruim, que é a distribuição de tarefa e organização. Acho que quem me conhece aqui já sabe que eu sou bem desorganizado. A gente já fala disso principalmente porque nossos clientes são empresas, em geral, são empresas familiares e acaba que todo o serviço fica acumulado em cima de uma pessoa só. Às vezes a pessoa faz proposta, faz coleta, faz relatório, faz prospecção, faz café e muito mais. E na análise do começo também foi muito diferente. E Leandro, nesse começo que tinha só você e a Fernanda, como que foi fazer todas essas funções? Rodrigo, então, cara, a minha vantagem, assim, eu sou um pouco desorganizado, mas eu sou meio metódico com algumas coisas. Então, essa é uma vantagem. A Fernanda é extremamente organizada em termos de tarefas, rotinas, então assim, isso ajudou muito no início da gente, que éramos só nós dois quando a gente iniciou há 4 anos, quase 4 anos. E assim, então o mais importante que a gente fez foi definir o que cada um fazia. E a gente tinha, nem que seja registros, assim, nem que seja arcaico, que era o papel, depois a gente passou por uma planilhinha de Excel, etc., ou para organização das coisas do dia a dia, para não ficar no sufoco de última hora e perder prazo, perder tempo e etc. E com isso eu sou bem organizado. Então, por exemplo, eu tenho aplicativos no celular, no telefone, no computador, com as tarefas que eu tenho que fazer no dia, por exemplo, eu vou migrando. Então, eu faço, por exemplo, todos os dias eu elaboro uma lista de coisas que eu tenho que fazer. E eu vou matando elas dentro de aplicação. Isso você pode fazer num pedaço de papel. Então, acho que para produtividade e organização não tem que ser expert, 1 milhão de tarefas e metodologias e etc. Cara, só lista tudo que você tem que fazer e vai fazendo e vai riscando. Então, eu geralmente fiz isso. No início, quando você é uma empresa menor, menos pessoas, é mais desafiador, com certeza. Você tem um volume muito maior. Mas não se engane também, quando que cresce, isso fica mais simples. Porque além de gerenciar as suas tarefas, agora você já tem que preocupar com a tarefa dos demais. Então, assim, vai aumentando a complexidade. Então, é definir bem o segredo, eu acho que é definir bem o que cada um tem que fazer, ter um alinhamento de tempos em tempos, como está indo, igual a gente viu aqui na Analytics, que foi primordial quando a equipe começou a crescer, as nossas reuniões semanais. Então, toda segunda-feira a gente faz reunião de planejamento da semana para entender como é que foi a semana anterior, o que vai acontecer, etc. E também encontros semanais, igual a gente do time comercial, a gente encontra 2, 3 vezes por semana para a gente conversar e alinhar algumas coisas. Então, cara, é assim que se organiza. Coisa simples, papel, caneta, se você quer mais avançado, um aplicativozinho de tarefas. É isso que eu faço até hoje. E como que era a distribuição de atividades assim, quando era só vocês dois? Quem fazia o quê? Quem dava comercial? Quem mandava amostra? Então, a Fernanda sempre cuidou do marketing, então ela ficava por conta de página, web, desenvolvimento de página, anúncio em Google, que a gente fazia muito, e das coisas de administrativo, financeiro e o operacional. O meu era comercial, parte técnica, então eu ligava, visitava cliente e tirava dúvida. Então eu fazia o contato com todo mundo e ela cuidava da parte
de trás, então, administrativo, financeiro, operacional e cuidar de amostra, nós dois. Então, aí, no início era só ela, mas à medida que começou a crescer o número de amostras, aí foi nós dois mesmo. Então, eu mais da parte técnica mesmo, saber se aquilo ali era compatível, se aquilo é amostrador, era aquilo mesmo, e ela na papelada mesmo, arquivando, colocando tudo bonitinho, empacotando pra gente mandar pro laboratório, tudo, ficar tudo redondo. Assim que era no início, com emoção. E como foi quando vocês perceberam aí que seria necessário aumentar a equipe, o volume aí de trabalho aumentou, a quantidade de função aumentou? Como que foi esse processo? Então, foi bem assim, Gabi. A gente estava, eu lembro mais ou menos assim, a gente chegava nos dias de enviar as amostras para o laboratório, estava ficando muito louco, porque a gente não estava dando conta, tipo, a gente de fazer toda a papelada para mandar pro laboratório. Então a gente fazia internamente e tal, mas a gente tinha que preparar tudo. E aí a gente falou assim, cara, não tá dando mais. E eu não estava conseguindo já tanto prospectar clientes, etc. E aí o primeiro passo foi numa época que a mãe da Fernanda tinha acabado de ser desligada do emprego antigo dela. Então a gente falou com ela e falou assim, ó, então vem cá e ajuda a gente. Então ela foi, a gente foi ensinando e ela ficou cuidando dessa parte mais de financeira e da recebimento de amostras. Então aí ele foi ajudando. Aí a gente viu que começou a apertar mais ainda. Aí a gente contratou mais uma pessoa e fomos crescendo e até hoje a gente está aqui com um time, né, de 10 pessoas hoje. Né? Então, assim, foi à medida que a gente foi notando a necessidade de crescimento. Hoje é uma situação que a gente está buscando alguns indicadores que nos façam prever melhor a necessidade de aumento de equipe. Então, faz parte do planejamento estratégico que eu estou trabalhando já para 2020. 2020 já começou aqui na Analytics. Pensar em alguns indicadores que realmente vão me traduzir para mim, para nós todos, olhar isso e falar assim, olha, aqui está precisando talvez aumentar uma pessoa nesse time e fazer isso. Então a gente já está elaborando tudo. Antes era no feeling, então às vezes a gente sentia que o negócio estava apertando e tinha que contratar alguém. E eu sei que quem está ouvindo aqui que tem empresa familiar, essa é o que acontece em 99,9% dessas empresas. A dica é, estudem mais planejamento estratégico, vejam mais sobre indicadores e busquem melhorar a gestão da sua empresa. Não é porque ela é uma empresa familiar, uma pequena empresa, que ela não tem que ser bem gerida. Esse é um dos maiores erros que eu cometi por falta de experiência, não ter conhecimento também, né, quando eu iniciei aqui na Analytics, mas são coisas que eu estou correndo atrás para que a Analytics seja uma pequena empresa gerida profissionalmente como uma grande empresa. Essa é a grande meta de 2020 para nós Analytics, que a Analytics rode num piloto automático com indicadores que todo mundo sabe o que está acontecendo e que a gente consiga antever várias coisas aqui dentro. Então, faz parte do planejamento e a meta para cada ano, né? É melhorias. São fases que cada empresa passa. Então, a gente teve a fase de, primeira coisa, conquistar os primeiros clientes. Então, tinha o planejamento estratégico, você faz alguma coisa e mão na massa e vamos conquistar os primeiros clientes. Depois é entregar o serviço, passa a fase, você conquistou o cliente, vendeu, aí depois é entregar. Depois é expansão de equipe, consolidação de marca e é um ponto que aí depois a empresa tem que rodar sozinha sem as cabeças principais. Você vai ter lideranças ali dentro, que essas lideranças vão fazer a empresa rodar. Então, e agora nós já chegamos nesse ponto da Analytics, é que ela rode sem eu e sem a Fernanda principalmente, porque elas entram em voo de cruzeiro e a gente tem as lideranças aqui dentro fazendo ela acontecer com as nossas orientações no dia a dia, para que também cada dia mais eu possa ficar mais estratégico e menos operacional. Esse é o grande interesse. Então hoje eu já da parte operacional faço muito pouco, já deleguei muita coisa, então
estou mais na estratégia, definição do rumo que a Analytics vai tomar, quais serão a nossa visão de longo prazo, o que a gente vai obter. Então, eu acho que todo mundo, por menor que seja a sua empresa, eles têm que pensar nisso. Enquanto você não pensar que sua empresa não funciona sem você, você vai ser sempre um escravo dessa empresa. Cara, é tipo assim... E aí perde a graça um pouco empreender, porque você vai ser sempre o empregado mais importante da sua empresa, que você não pode faltar nem um segundo lá dentro. E isso é muito crítico. Pelo menos você ganha um quadrinho de funcionário do mês, igual no McDonald's. Então, mas você sabe qual é o pior, Rodrigo? Que é a síndrome do empresário, que você acha que você nunca tá bom o suficiente, entendeu? Então, assim, é complicado. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar em montar uma empresa para que ela funcione sem eles, para que eles possam cuidar e para que eles também tenham vida. No início, vocês não vão ter vida, vocês vão trabalhar loucamente. Eu trabalhava 15, 16 horas por dia, tranquilamente. Hoje eu continuo trabalhando umas 10, mas já diminui 5, então tá bom, né? Mas é ter tempo de fazer outras coisas, e igual tem dia que eu preciso fazer algumas coisas fora daqui e eu fico tranquilo de saber que a Analytics tá caminhando. Então o exemplo que eu dou maior foi ontem, a gente está gravando hoje aqui no dia 3 do dia 2 de outubro, eu precisei até as 3 horas da tarde trabalhar em um outro projeto. E eu fiquei em casa para trabalhar nele, para eu poder me concentrar, ficar mais tempo nesse projeto. E super tranquilo, a única coisa que eu fiz, eu mandei uma mensagem no software que a gente usa de comunicação interna, falando assim, eu vou ter que ficar em casa para trabalhar em outra coisa. Tem alguma coisa acontecendo urgente aí, vocês precisam de mim? Não, todo mundo falou, não, tá tranquilo. Cheguei aqui por volta das 3 horas, tudo normal. Então é isso, eu hoje não sou mais escravo do trabalho da Analytics, então eu posso pensar em coisas não operacionais, isso ajuda muito a pensar qual que é o próximo passo. Qual que vai ser o nosso próximo passo? Enquanto você está preso no operacional, você só está ali apagando incêndio, aí você vira as costas, tem outro foco de incêndio. Aí você apagou aquele lá, virou as costas, tem outro foco de incêndio. Se você não sair dessa espiral da morte aí, você vai ficar eternamente nela. E ser dono de empresa nas situações dessas, eu falo, é melhor ser empregado em outra empresa, porque aí não tem graça. Porque aí você vai trabalhar loucamente, você não vai ter uma vida decente, você vai ser só apagador de incêndio e provavelmente sua empresa não vai conseguir crescer. Hoje eu tenho muito mais perspectivas da Analytics crescer do que eu tinha 2 anos atrás, porque eu tenho mais pessoas, tenho mais cabeças que tocam a empresa, que me ajudam a fazer ela crescer, e eu consigo pensar na estratégia e nos próximos passos que nós vamos ter aí. E quando você fala dessa descentralização de funções, hoje você vê ela como algo muito positivo, né, para o crescimento da Analytics. Mas muita gente reporta que às vezes é difícil largar o osso, né, é difícil descentralizar. Então, como é que foi para você esse processo de eu fazia tudo e agora hoje eu não estou mais no operacional, descentralizei tudo, foi fácil, foi doloroso, como é que foi? Para mim é fácil, porque eu sou preguiçoso daqueles. Então, não, brincadeiras à parte. Não, mas eu tenho facilidade em delegar. Então, assim, eu não sou uma pessoa que sou apegado a resolver as coisas. Então, assim, tem perfis. Por exemplo, a Fernanda, ela evoluiu muito, mas no início ela tinha um perfil muito centralizador. Hoje ela já delega com muito mais facilidade, etc. Eu não. Se eu puder, eu já delego tudo. Então, eu já sou assim, porque eu gosto mais dessa função estratégica. Eu gosto de fazer isso, de ter liberdade para pensar coisas diferentes, entregas diferentes. Então, para mim, eu ficava angustiado quando eu estava no operacional, muito no operacional. Então, isso me doía. Então, assim, para mim não doeu tanto, mas isso é perfil. Então, cada um tem que ver seu perfil. Para aqueles que são muito centralizadores, que têm dificuldade, vai ser uma batalha. Não, tipo assim, não adianta falar, sai delegando, não. Vai doer.
cada hora que você delegar uma função e não for entregue como que você fazia, e geralmente as pessoas são muito centralizadas, são muito perfeccionistas. Então, assim, espera que a outra pessoa entregue exatamente igual ao que ela própria faria. Então, aí você sempre tem que botar na balança. Seu tempo é escasso e o que é mais importante hoje para você e para sua empresa? Então, começa a soltar o osso, treinar pessoas e ter pessoas que realmente que elas venham a ser mais competentes que vocês. Então hoje aqui na Analytics eu fazia questão comercial e técnica, hoje vocês são muito mais competentes que eu para fechar qualquer venda. Então assim, hoje se eu for fechar uma venda eu tenho mais dificuldade que a maioria de vocês todos. O Rodrigo que cuida muito da parte de sucesso do cliente. Cara, o Rodrigo lidando com o cliente hoje ele é melhor do que eu, mas passei por um treinamento e o meu intuito aqui dentro é que vocês realmente sejam melhor do que eu, para que eu possa ir para outros caminhos e ficar tranquilo. Ó, parte de sucesso do cliente, o post-tag está bem alinhado, parte de vendas está tranquilo, está rodando melhor. Então esse é o meu papel e cada um tem que pensar nisso. É difícil? Para quem é muito centralizador. Mas se você quer crescer, você vai ter que fazer isso. Não adianta, você vai ter que botar na balança. Você tem 24 horas por dia. O que dá para você fazer nessas 24 horas? Se você não quiser dormir, tudo bem. Se você não quiser descansar e tal, se quiser ter vida, você tem 24 horas para fazer 1 milhão de coisas. Mas se você juntar pessoas boas, e aí também é difícil. Eu falo que, sei lá, se eu tive sorte ou competência também de agregar, trazer boas pessoas, mas tem horas também que você vai trazer pessoas ruins. Você vai ter que tomar a decisão de, às vezes, demitir, não faz parte do time. Esse é o papel como gestor. Não é todo mundo. Você vai errar na contratação, vai. Mas se você... É a dica que eu olho, eu gosto muito de fazer o processo seletivo aqui para conhecer a pessoa. Porque a pessoa, para mim, diz muito mais do que o profissional. Porque o profissional está linkado à pessoa. Então, se a pessoa, eu vejo que é uma pessoa boa, que ela, o jeito dela, então eu tenho tido boas assertividades nisso. Então, eu acho que é o caminho que está sendo legal. Então, hoje você pega aqui na Analytics, a gente teve baixíssima rotação de funcionários. O pessoal fica muito tempo e executa um trabalho muito bem. Então, assim, tem sido legal, tem sido interessante. Mas delegar é difícil mesmo, mas faz parte. Eu penso sempre em crescimento. Então, se eu quero crescer, eu não consigo fazer sozinho. E eu tenho uma máxima que para mim cara, se você está junto com várias pessoas, a chance de você alcançar algo realmente importante, algo bom, é muito maior. Tanto é que um dos pilares da cultura da Analytics é trabalho em equipe, o trabalho em equipe para se entregar mais. Então é isso, então tem que ter gente, eu gosto dessa harmonia, ter gente junto, o escritório, eu só fico em casa mesmo quando eu preciso estar altamente concentrado, que nada me distraia, e eu gosto de estar no meio de vocês para ver como é que tá andando, etc. Então, sim, delegue, gente, senão vocês vão ficar no mesmo lugar. Mas é interessante que você falou que além de delegar também tem a questão de todo mundo evoluir junto. Tem muitas empresas que têm medo de pegar um funcionário, o funcionário ficar muito bom e ele, sei lá, ser captado por outra empresa, acha que isso vai estragar o que a pessoa... Existe aquela frase do Henry Ford, né? Tipo assim, você já parou para pensar, e se eu treinar esse funcionário e ele for embora? Eu assim, e se eu não treinar e ele ficar? Isso aí, pra mim, é a melhor de todas, né? Se eu não treinar, ele ficar. E aqui a questão que eu penso muito como gestor de pessoas. E para mim, a melhor métrica que tem de sucesso é quando eu vejo que as pessoas evoluem. Então, se alguém entrou aqui, vou dar o exemplo maior de vocês dois, Douglas e Gabi, vocês entraram aqui como estagiários, vocês estão formando. Se vier uma grande empresa e vir e levar vocês, eu vou ficar mega feliz. Quer dizer assim, eu fiquei muito, cara, eu consegui contribuir muito para vocês profissionalmente. Se vocês vierem e falassem, Leandro, a gente foi o diferencial, aprendi demais e graças a isso eu consegui uma posição melhor. Cara, eu vou estar super feliz
Enquanto vocês estiverem aqui, eu tenho que medir a entrega que está aqui dentro. Vocês me dão um retorno? Beleza. As pessoas, você está treinando a pessoa não te deu retorno? Tchau. Mas se dá retorno, você tem que, quanto mais retorno dá, mais investir na formação dessa pessoa. Tem que treinar, não tem como. Exatamente. E às vezes, aumentar a equipe não é a melhor opção, né? E aí, como lidar com isso? Que estratégia tomar? Bom, passos, né? Eu falo muito assim, eu gosto de dar as experiências, o processo que a gente está passando no Analytics hoje. Então, existem muitas atividades que são feitas aqui dentro que elas são altamente passíveis de serem executadas por um software, por um robô, não entendo um robô, uma máquina, luzinha lá, mas um algoritmo e etc. Então a gente está passando na Analytics nesse momento, o problema disso é que às vezes demora muito mais do que a gente espera, mas um processo de transformação nas rotinas de trabalho aqui dentro, que provavelmente vai ser a nova Analytics de 2020 conforme ela está andando. Então assim, às vezes você tem que olhar e pensar, será que ao invés de eu contratar uma pessoa, eu não pego esse investimento que eu faria nela e aloco nisso no desenvolvimento de alguma atividade, algum processo que me gere maior confiabilidade, repetição, que eu não preciso de entradas manuais, então que melhore a experiência do cliente. E tem vezes que a gente passa também por picos, né? Então no nosso meio é muito comum. Então a gente passou nesse primeiro semestre do ano, foi muito além do que a gente planejou. Tanto é que agora está bem mais tranquilo, então assim, foi um susto que a gente tomou. Mas assim, a gente tem que contornar e tomar decisões. Uma das decisões que eu tive que tomar junto com vocês foi, a gente não consegue captar mais cliente, teve uma hora. A gente parou. Por quê? A gente esperava que aquilo ali não ia continuar para sempre e contratar mais uma pessoa para aquilo ali, talvez lá na frente eu ia ter que mandar alguém embora. Então a gente resolveu conjuntamente assim, vamos parar a entrada de clientes, vamos melhorar o processo interno e aí a gente abre de novo para captura de clientes. E a gente viu que isso foi ideal. Então você tem que olhar e ter uma visão de longo prazo, o que vai ser, o que isso vai impactar nas rotinas da sua empresa para você tomar decisão. E hoje existe como que chama? Com a reforma trabalhista, existem várias opções de contratação de funcionários também. Eu estou falando isso porque a maioria de pessoas que nos escutam aqui são donos de consultoria, que às vezes são trabalhos de pico, que vão a campo, que tem lá. Então hoje existe uma modalidade de contratação de funcionários que às vezes você não precisa ter ele 100% do tempo dentro da sua empresa. Então você pode contratar ele e ele vai ser um funcionário de carteira assinada, seguindo toda a legislação, você vai pagar INSS, FGTS, etc. Mas você paga durante o período de execução de um trabalho. Então, assim, outra recomendação que eu faço é procure um advogado trabalhista, veja com ele essas modalidades que existem aí de contratação hoje, que isso pode ajudar muito na gestão da sua empresa, principalmente em momentos de surto de pico, que se for comum, que é no seu meio. Então, no meio das consultorias, às vezes isso é muito comum. Então, às vezes você consegue fazer essa gestão de custos aí e ter uma boa gestão de pessoal também. Então, fiquem atentos às leis, o que podem ser aplicados hoje ainda no Brasil. Até a questão de terceirização, né? Você não precisa, igual o que tinha anos atrás, que cada empresa tinha um setor de contabilidade, departamentos específicos de muitas áreas diferentes. Você consegue terceirizar alguns serviços para não ter que ter uma equipe só para isso? Sim. Agora também, se você quiser, você pode terceirizar até a atividade fina. Então, por exemplo, você pode contratar, ter uma empresa que, vamos supor, isso é um modelo de negócio que eu não pensei. As consultorias teriam os gestores que vão fazer os programas de gestão e pode ser, isso é um negócio que eu não pensei ainda, mas pode ter uma empresa que fornece mão de obra qualificada para executar a amostragem de campo. Pode ser um business que eu não tinha pensado que vá suprir várias empresas com profissionais qualificados
em que você tem a empresa pequena, o gestor, ele elabora todo o plano de amostragem, etc. Essa empresa que tem o negócio dela é fornecer mão de obra para coleta de amostra, tem equipamento, tem funcionário treinado, e ela pode ir lá e coletar. Pode ser um business aí que funciona. Tem um aplicativo que você contrata pessoas para trabalhos específicos, né? Então, tem garçom, tem pintor, então assim, e são avaliados de acordo com o trabalho. Então você pode seguir essa mesma ideia, né? Existem hoje, se você pensar um pouquinho fora, assim, abrir sua mente, acaba que você consegue até encontrar muitos serviços. Você pega hoje as empresas que passaram a fornecer serviço de limpeza, né? Então o negócio é a terceirização de mão de obra de limpeza. Eu não vi nenhuma empresa que o negócio dela hoje, por exemplo, eu não sei se isso é viável também, não parei para estudar, fazer um plano de negócio, mas um modelo de negócio de terceirização de mão de obra, de técnicos de coleta de amostra para consultorias. É um business aí que talvez pode dar negócio, cara. Eu não tinha pensado nele. E aí você consegue redução de custo, terceirização desse negócio, você não tem alto capital investido em funcionário, tudo lá parado, você não precisa às vezes de uma sede grande, porque você tem que alocar um monte de gente, empatar capital comprando equipamento. Bom, pode ser alguma coisa. E você tendo essas empresas, você consegue ter giro, você dilui o custo de equipamento, que é caro. Então é alguma coisa aí que, cara, quem estiver ouvindo aí, quiser esse business, estou dando de presente aí, ó. Estuda ele. Vai ser pensado. Bacana. E Leandro, pensando assim de um outro lado, a questão de modelos mesmo de gestão, modelos estruturais para a organização de uma empresa, você acha que existem alguns aí que devem ser seguidos? Você acha que é algo rígido, algo que a gente pode trabalhar de acordo com cada necessidade? Gabi, isso aí é aquele ponto. Cada gestor tem também uma área que se sinta confortável. Eu sou um tipo de gestor muito descentralizado. Então, aí é um dos pilares, de novo, da nossa cultura aqui que a gente fala. Se você está na dúvida, tome a decisão. Sim. Então, por quê? Porque eu prezo muito na agilidade da entrega. Seja qualquer tipo, é uma solicitação, etc. Então, se eu centralizar muito a tomada de decisão em mim ou em gestores, pode ser que a entrega não fique aquém do porque eu tinha que ver com o Leandro e o Leandro não está aqui hoje e eu não consegui falar com o Leandro e eu não consegui decidir. Acho que esse modelo para mim não funciona. Qual que é o meu papel? Primeiro, mas isso assim você requer pessoas altamente competentes, confiáveis e altamente treinadas. Então para a gente chegar nesse ponto que a gente está hoje levou um tempo. Então foi capacitação, as pessoas também têm que sentir a vontade para fazer isso. A gente teve exemplos aqui que entraram e tinham dificuldades, né? Então eu sempre às vezes falo até com o Giovanni, que é do nosso financeiro, assim, que ele estava acostumado a um modelo muito rígido na antiga empresa dele. E ele chegou aqui para mim, e para ele foi meio que um choque. Eu vejo ele assim, eu posso decidir? Eu falei assim, cara, eu sei que está lidando com clientes. Então, às vezes, eu vou lá e decido. E hoje é muito legal ver que, quando eu faço as reuniões aqui de alinhamento, eu sempre pergunto qual que é o item da cultura da Analytics que foi mais utilizado na última semana, né? E geralmente ele traz, eu falo assim, eu estava na dúvida e tomei a decisão dele. Por quê? Ele está se adaptando a esse modelo. E para mim ele funciona muito bem, porque eu quero uma empresa ágil, com pessoas de confiança, que as pessoas também se sintam capazes de entregar. Mas esse é o modelo do Leandro. Então, assim, cada um tem que ficar mais à vontade, mas na vontade no modelo que ela se sinta mais confortável. Só que as pessoas têm que pensar também que qual é a geração que está por vir. Também não dá para você fazer uma gestão conforme princípios de gestão de 20 anos atrás. E olha que eu estou falando um curtíssimo espaço de tempo, 20 anos. São gerações em 20 anos mudou completamente. A minha geração é do Rodrigo e é diferente desses dois. Então eu fazer gestão do pessoal de 30, 35 anos é diferente de eu trabalhar com vocês de 26, 27. Então, vocês mais novos ainda, 23, mais novos ainda. Então,
as gerações são diferentes, então você tem que entender as perspectivas de cada uma, o que cada um preza, porque senão o que vai acontecer? Se eu fazer gestão, por exemplo, os baby boomers lá, os caras de 60 anos, por exemplo, a sua geração de 20 e poucos anos, cara, a rotatividade vocês vão ficar, tipo assim, é uma geração que não se apega tanto. Se for assim, fica uma semana. Não fica uma semana, fica um mês no máximo e vai embora. Eu falei assim, cara, não serve pra mim. Então cada um tem que se adaptar. De novo, é adaptação, é difícil, mas a gente também não dá para ser muito rígido. Então o modelo de gestão é aquele que se aplica melhor para você como gestor e para aquelas pessoas que estão à sua volta também. Então não dá para ser rígido, você tem que ser adaptável. Eu acho que a melhor qualidade de um gestor é ser alguém adaptável. E há N modelos. Eu posso sair da Analytics e ir para uma outra empresa, eu vou chegar lá, vou ter que me adaptar àquele modelo de gestão lá. Imagine se eu tiver que gerenciar daqui a pouco pessoas de 40, 50 anos de idade. Vai ter que ser diferente do que eu faço com vocês, eu vou ter que me adaptar também. Então, assim, você tem que jogar o jogo conforme as regras. E Léo, você também já falou um pouco dos softwares, né, que a gente utiliza aqui também, fala um pouco também das possibilidades que tem para a gestão, né? Que existem sistemas de gestão empresarial que podem ser úteis, né? Você fala um pouco sobre isso. Então, eu acho que eu vou falar do principal que eu quero dar uma ênfase aqui, que eu vejo que é o pecado capital de maioria das pequenas empresas e médias também, gestão financeira. Os empresários, e aí eu quero que todos que têm alguma consultoria que estão aqui não se entendam como engenheiros de segurança ou técnicos de segurança em segurança do trabalho. Vocês são, acima de tudo, empresários. E empresários têm que entender das finanças do seu negócio. Se você não conversa com o seu escritório de contabilidade, pelo menos uma vez a cada 3 meses, para trimestralmente ver como é que estão os resultados, tome cuidado. Seu escritório de contabilidade só te manda as guias para você pagar, tome cuidado. Se você não sabe pegar seu demonstrativo de resultados financeiros, seu balanço patrimonial, dá uma estudada. Se você não faz uma análise vertical e horizontal financeira do seu negócio, cuidado. Isso pode ser a sua ruína. Então, hoje, a gente aqui na Analytics usa alguns softwares que nos ajudam, principalmente na área financeira. A nossa contabilidade nos fornece um software para fazer a análise de resultado que chama-se NuConte. Então, eu sempre sento aqui, eu e o Giovanni, principalmente, toda segunda-feira a gente abre os números, faz a análise financeira no NuConte mais mensalmente, para a gente ver como que estão os resultados, está caminhando ao longo do ano, a gente vê vários indicadores financeiros, ver como é que está indo. Depois a gente usa também um software aí fantástico, acho que todo mundo já deve ter visto, tem no computador que chama-se Excel. Planilha do Excel é um dos melhores softwares que tem, em que a gente faz análises horizontais, que é o que? A gente faz os acompanhamentos das receitas, despesas, custos da Analytics ao longo das semanas. Então a gente vai olhando e mês a mês a gente vê o que a gente orçou e qual que foi a discrepância do que aconteceu para a gente tentar captar algum problema. E faz as análises verticais, que é pegar assim, os indicadores de lucratividade, margem de contribuição, etc., para ver se o negócio está rodando. E o outro que é muito importante, que são os indicadores de caixa, geração de caixa da empresa. Que é o quê? Essa empresa está conseguindo traduzir o esforço de trabalho dela em dinheiro. Esse é um dos principais indicadores, porque não adianta nada ela trabalhar e ela não conseguir ver o caixa, o dinheiro entrando dentro da empresa dela. Então, ficar atento a isso, porque o nosso tipo de empresa, tanto a Analytics quanto as consultorias, elas têm um grave problema, que é a necessidade de capital de giro. Ou seja, entre o tempo da gente executar um serviço e receber, a gente precisa rodar a empresa por vários meses, pagando várias despesas, até que eu comece a receber. Isso chama-se
Sim, isso aqui eu estou simplificando, mas pensa nisso, isso chama-se necessidade de capital de giro. Então, e quando há um descolamento muito grande entre a necessidade de capital de giro e a geração de caixa, que é o que? Quanto mais tempo eu demoro para receber desde a execução daquela empresa, mais complicado fica a sua gestão. Isso tem que entrar na sua composição de custos, porque provavelmente você vai ter que ir lá no banco, vai faltar dinheiro no seu caixa, ou seja, você vai olhar para sua conta no banco e vai estar zerada, e vai estar aquele empilhado de conta em cima da sua mesa. E você vai falar assim, nossa, mas eu faturei não sei quantos, cadê esse dinheiro? Minha empresa está dando prejuízo. Pode ser que a sua empresa pode até estar dando lucro, mas só que essa dilatação entre necessidade de capital de giro e ciclo financeiro, a sua geração de caixa é tão grande que você vai ter que ir no banco pegar dinheiro emprestado. Só que isso não entrou na sua formação de preço. Então pode ser que você começou a ter prejuízo. E esse é um dos principais motivos de falências de empresas. Descolamento entre necessidade de capital de giro e a geração real de caixa que ela tem. Então vocês têm que ficar muito atentos a isso, pessoal, porque se não tiver um bom controle, quanto maior o projeto e mais caro for e mais capital você precisar para bancar esse negócio, sim, você tem grande chance de quebrar sua empresa. Grande chance mesmo. Então, fiquem muito atentos. Isso eu queria chamar principalmente a atenção aqui, Rodrigo, do financeiro. Porque esse eu acho que é o maior problema das empresas. E não olhar a margem de contribuição, que é o quê? Quanto que sobra do custo de prestação de serviço para pagar as outras despesas. Então, se você está vendendo um serviço já que não paga nem o custo dele, para você pagar o resto, você está lascado. Então, olha para esse indicador também, que ele é muito importante para a perenidade da sua empresa. Mas em termos de gestão, um aplicativo simples que eu falo, que é outro que é muito bom que a gente tem aqui, gente, o ponto eletrônico do celular. Acabou aquele negócio de bater cartão, não sei o que lá, cada um chega aqui com o celular, no computador, bate ponto, já gera lá a folha, tudo, bacaninha, pronto. A gente tem um software ERP, que gerencia tudo integralmente dentro da Analytics. A gente está desenvolvendo um outro que melhora esses softwares que a gente tem, que ele vai fazer tanto gestão de processos internos aqui dentro e na parte comercial. Aí vocês podem falar melhor que eu. Quem vende tem que ter um CRM, gente. Se você não tem um CRM é um gerenciador de relacionamento com o cliente, você não sabe nada das suas vendas, então você não consegue traduzir nada. Eu acho que vocês podem até falar mais do CRM que eu. E a gente tem os softwares também que fazem gestão de marketing. Isso ajuda demais. Então a gente está interligando e a cada dia mais a gente vai interligar mais esses sistemas, com a grande vantagem que muitos deles se comunicam. Então às vezes você consegue poupar um trabalho danado. Eu acho assim, como vocês são os maiores operadores do CRM aqui dentro, se vocês puderem dar essa dica de venda para a audiência aqui, como que utiliza um CRM, a importância disso, eu acho que vai ser fantástico. Então, o CRM que a gente usa aqui na Analytics, a gente teve até uma mudança recente, né, Beto? Que ajudou a gente pra caramba, né? Nesse sentido de conseguir organizar melhor as nossas vendas. A gente consegue hoje ter indicadores de lucro, indicadores de quanto de proposta que foi feita. A gente consegue medir, por exemplo, quantos e-mails a equipe enviou, quantas ligações a equipe fez. Então, a gente consegue acompanhar uma proposta desde quando você capturou o cliente até levar ele no Customer Success e garantir que ele teve sucesso. E além das automações maravilhosas que a gente encontrou com esse novo CRM, onde a gente consegue fazer alguns follow-ups, que antes de ser manuais. Não estamos sendo patrocinados pelo Pipe Drive, mas se você quiser patrocinar. Pipe Drive, como diz o Jordão, que a gente estuda vendas com ele, o Pipe Drive, para quem entende, o Pipe Drive é o Pipe Drive. Sim. E embora às vezes as pessoas tenham algum preconceito com esses softwares por eles serem pagos, né, mas o retorno que eles trazem pra gente é muito grande. Então, assim, tá sendo um diferencial desse ano aqui pra gente em termos de comercial na Analytics, tem agregado bastante pra gente.
Né, Gabi? O que você acha? Sim, é interessante também que ele centraliza várias ações que você toma com os clientes, né? Então a gente consegue também ter um cuidado mais personalizado com cada cliente, de dar uma atenção no sentido do que ele precisa, ele tá, em que fase que ele está neste momento. Então a gente consegue ter um acompanhamento mais próximo aí com cada cliente. Igual ele falou, como a gente tá, igual ele que já mexe mais com a parte de gerenciamento, um CRM tipo esse já dá métricas também para você poder controlar, então de perdas, ganhos, prazos, de onde está indo, onde está sendo pior para você, onde está sendo melhor. Então te dá várias informações muito úteis, assim, você nem sabia que podia pegar. A gente consegue estabelecer metas bem claras também, que estimulam a equipe, né? Isso, e a gente consegue, para mim, como gestor, quando a gente senta para alinhar, eu não quero saber exatamente quantas propostas estão aí, eu vou nos indicadores, quantos negócios foram aceitos, quantos clientes novos entraram, qual que é o ticket médio, qual que está o prazo de fechamento, etc. Quando tem um problema, a gente abre, então vamos aqui, aqui está com problema, a gente vai ver o que a gente pode fazer. E consegue, para mim, pelo menos igual eu pergunto para você sempre, qual está sendo o gargalo dessa semana, qual está sendo algumas coisas. Está sendo essa. A gente olha, abre lá e consegue explodir, discutir, às vezes mapear, tomar uma decisão mais rápida quando usa esses softwares. São coisas assim, gente, eu acho muito barato pelo retorno que eles nos trazem, assim, muito mesmo. Eu acho que todo mundo tem que investir nisso. É melhor dele que ele é adaptável, né? Então, assim, o que a gente faz aqui com ele não é necessariamente o que quem está escutando vai fazer. Você pode montar do jeito que vai te atender melhor. Então, ele tem essa... Ainda mais esse que a gente está utilizando agora, ele mudou muito do que a gente usava antes, devido a algumas funções que permitem Sim, personalizações, né? E ele é meio que a memória da sua equipe comercial. Então, tipo assim, quem trabalha comercial sabe a loucura que é ter que atender 50 clientes por dia, sem saber, né, o que cada um quer e lembrar disso depois é impossível. Então, ter um espaço onde a gente pode registrar isso, às vezes você está começando e não quer ter um CRM, pelo menos registre isso, organize seu comercial para que você consiga tomar as ações corretas no momento correto e que vão te levar a decisões mais coerentes em cada venda, né? Para cada cliente. Quando eu comecei, Douglas, a Analytics eu tinha uma planilha de Excel, em que eu atualizava tudo que eu conversava com os clientes. Então eu cria células lá e ia atualizando. Então eu ia conversar com o cliente, eu sabia que pé que estava, etc. Então anota isso. Você não gosta de Excel? Compra um caderninho para cada cliente e vai escrevendo, gente. Então assim, o que você não pode é deixar a informação solta. O mais importante é amarrar os pontos. É o que fazia antigamente, né? O pessoal tinha aqueles fichários de cartão. Vocês nem chegaram a ver. Isso é muito nosso, é isso. Que aí você conseguia organizar todos os cartões de todos os seus funcionários, os seus clientes e conseguia fazer isso, colocar informações específicas para cada um. Só que agora já de um jeito muito mais prático, né? Antigamente você pegava assim, a gente fala hoje de sucesso do cliente, mas antigamente, para você pensar, aquelas merceariazinhas de bar que não tinha supermercado, aquilo ali, cara, era CRM puro, o cara tinha uma cadernetinha que ele anotava tudo que o cara comprava, tudo que o cara gostava, como é que ele pagava e tudo. Então ele já chegava lá e já sabia o que o cliente queria, ele já dava o sucesso. Então o CRM hoje é só um jeitinho de software ali no computador da cadernetinha do tiozinho da mercearia lá da década de 50. E lá eles já faziam, porque hoje que a gente tem muito mais facilidade, muito mais ali, a gente não vai fazer. Infelizmente, isso foi uma coisa que foi acabando com o tempo, mas a gente tem que voltar e fazer essa gestão agora. E também para a organização pessoal, né, a gente tem o uso muito comum de agendas que são gratuitas, tem clientes agendas gratuitas que ajudam a organizar muito o dia a dia. A gente usa também o Trello patrocina a gente, né, que ajudava a gente até recentemente a organizar as tarefas do comercial. Eu acho que alguns setores aqui na empresa ainda utilizam, no comercial a gente parou com ele. A gente mudou com o Trello, ele tem todas as etapas dos demais. Então, quando eu faço reunião de alinhamento com todo mundo, eu vou no Trello, vejo o que tem aqui para fazer, o que está sendo executado, e a gente usa muito, é muito fácil, é só arrastar para frente e para trás, é muito legal. Então, até para projetos. Então, você consegue ver fases de projetos, coisas que você estiver fazendo. Então, as pessoas aí às vezes vão fazer um projeto maior, coleta.
dá uma olhada nesse software Trello, porque às vezes você consegue parametrizar ele com várias etapas e as ações que você tem que fazer e ver como é que está cada etapa. E ele, a grande vantagem dele é que ele é colaborativo também. Isso que é interessante, porque esse pode levar isso até para a sua vida pessoal. Igual tem aplicativo que eu uso para minha casa, né? Que eu e minha mulher, a gente cruza informações do que tem que fazer, que a gente usa tudo isso. Que ele sabe o que tem que fazer, se alguém fez, vai lá e já cortou. Eu te coloquei nesse mal também, né? Você colocou nesse mal. Eu também acontece a mesma coisa com a minha esposa. Então a gente tem uma parte dentro de tudo isso que é meio coisas de casa que tem, tarefas de casa que tem para fazer. Exatamente. E é interessante a gente pensar também, Leandro, você já passou para a gente algumas estratégias de produtividade, né? Estratégias de foco, concentração. Assim, o que eu lembro mais agora aqui é aquela estratégia do Pomodoro. Como é que ela é? Pomodoro é muito legal. Então, o que você tem que fazer? Você põe... A técnica do Pomodoro é o seguinte, são 25 minutos de trabalho focados, ninguém pode te perturbar, e 5 minutos de descanso para você fazer o que você quiser. A cada 4 ciclos de 25 minutos, você tira um ciclo completo de 25 minutos para aleatório para você fazer o que você quiser. Então você vai botar, por exemplo, um timer. Tem aplicativo para celular, né? Se você não quiser baixar o aplicativo, o cronômetro, o timer do seu celular, seta ele em 25 minutos e dá o play. Nesses 25 minutos, ninguém pode te chamar. É 100% focado. Então o que eu faço quando geralmente eu estou no Pomodoro? Pego meu fone de ouvido, ponho uma música de concentração, uma música sem vocal, por exemplo, uma música clássica, ou tem alguns tipos de playlist de concentração no Spotify, você pode ir lá escutar, e 25 minutos. Deu 25 minutos, você para onde você está, respira, se quiser usar o Instagram, Facebook, WhatsApp, nesses 5 minutos, beleza. Fechou 5 minutos, outro ciclo de 25 e vai, e assim. Então, quando eu tenho que alguma coisa assim, meio que urgente, eu já falo com o pessoal, assim, fecha a porta aqui, assim, pessoal, a porta está fechada, eu estou num ciclo de Pomodoro. Eu abri a porta, eu estou num ciclo de descanso, então beleza. Tem um colega meu que eu acho muito engraçado, que ele já tem filho e filho é complicado. E essas coisas que sempre demandam a atenção do pai. Ele ensinou o filho, quando ele está de chapéu, ele está num ciclo. Então, se o filho dele chegar e ele está trabalhando, ele está de chapéu, ele não pode mexer. Então, ele tirou o chapéu do filho. Então você vai criando essas artimanhas assim. Então, mas é uma das técnicas mais simples e aumenta muito a produtividade. É muito legal. Então, para produtividade, Pomodoro, fazer listinha. Listinha ajuda na produtividade, saber o que você tem que fazer. E você consegue ver o que você fez ao longo do dia. Hoje em dia a gente tem essa falsa sensação, nossa, fiz nada. Só que você fez uma porrada de coisa no dia, mas você não listou. Na hora que você lista, você vê a pancada de coisa que você fez no dia. É muito legal. Você já citou aqui vários pontos, mas como que você hoje faz o seu planejamento diário aí? Tá. As suas funções, como que tá isso? Então, o que faz? Eu geralmente à noite, antes de eu ir embora, alguma coisa assim, eu já dou uma olhada o que ficou pendente pro dia seguinte. O que são coisas que eu tenho que resolver. Antes disso, Davi, o mais importante, eu tenho uma agenda do Google. O Google também não está patrocinando, então eu tenho a agenda do Google em que todos os meus compromissos pessoais, profissionais, etc. estão lá. Então, o que eu faço? Geralmente, no final do dia, eu dou uma olhada na minha agenda do Google e vejo o que eu tenho para fazer no dia seguinte, se eu já tenho algum compromisso, alguma reunião marcada, alguma coisa assim. Então, eu já começo nisso. Depois, eu começo a olhar o que realmente são as entregas que eu tenho que fazer, se alguma coisa ficou pendente. E aí, eu já começo a listar no Todoist, que é o aplicativo que eu uso, que está no meu celular, no meu tablet, no meu computador, então está tudo interligado. Então eu vou listando ali tudo que eu vou fazendo no dia anterior. Então aí quando eu chego de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu dou uma revisão de novo, abro o meu e-mail, vejo o que tem no meu e-mail que chegou, coloco no Todoist e leio. Coisas assim, né, gente? Eu coloco no Todoist algo que não vai demorar mais do que 10 segundos para eu resolver. Tipo assim, eu não vou lá, algo que é encaminhar um e-mail para o Rodrigo. Chegou algum e-mail para mim, eu vou lá encaminhar um e-mail para o Rodrigo. Não, vou encaminhar um e-mail para o Rodrigo, entendeu?
coisas que realmente vão demandar tempo. Então eu separo umas meia hora, 40 minutos da minha manhã, me organizando, ver o que eu tenho que fazer e tal, delegando o que eu já tenho que delegar, e o que restou eu ponho no Todoist. Aí nisso eu fecho e-mail, ou se for ação no e-mail, foi e-mail, mas fecho e-mail, começo a executar e clicar lá e vejo as coisas riscando. Então é simplesmente parar e olhar o que eu tenho que fazer. E tem gente que faz semanal, mensal, eu não tenho muito disso não, mas por exemplo, se eu tenho alguma tarefa que tem que ser executada em tal dia, eu dentro desse software do Todoist eu já agendo ela. Eu tenho que, por exemplo, pagamento de cartão de crédito, por exemplo, é simples. Eu tenho um cartão de crédito que é débito automático, outro não. Então eu já botei, tal dia eu tenho que pagar meu cartão de crédito. Então fica essa tarefinha lá pra mim, que eu olho sempre essa listinha. Hoje eu tenho que pagar o cartão de crédito. Então vou lá e pago. Então, por exemplo, proposta, a gente trabalhou essa semana aqui numa proposta muito grande de um cliente. Eu tinha até terça-feira para entregar a proposta. Então tava lá a tarefa, você tem que entregar a proposta hoje. Então aí eu fui quebrando, como é só lista, eu fui quebrando em vários dias. Fazer proposta, porque todo dia pelo menos eu fazia um pouquinho. E no dia que eu tinha que entregar a proposta. Então é parar e olhar o que você tem que fazer no curto e no médio prazo. No longo prazo é mais difícil. E Leandro, já que a gente já deu vários apanhados de técnicas, estratégias e muita gente acha que colocar isso em prática, né? Qual é o primeiro passo que você sugere? Primeiro para começar já se organizar e começar essa evolução? Parar e olhar para o seu dia. Pelo menos de manhã. Acorde e fala assim, hoje eu vou organizar o que eu tenho que fazer. E não fica no e-mail 24 horas por dia, porque sempre vai ter um e-mail chegando e nem sempre é a coisa mais urgente que você vai fazer. Então, por exemplo, a técnica do Pomodoro, o princípio básico seu e-mail tem que estar fechado, você não pode ter nada que vai te distrair, etc. O WhatsApp pipocando, tal, no telefone, ninguém pode te... Então é aquele negócio, quando você for focar, foca e faz. Então, eu sempre faço isso, por exemplo, preparo das lives, quando eu tenho que preparar as lives, eu fecho aqui um Pomodoro e vou preparando as lives. Então, é se organizar mesmo. Parem de manhã, reflitam o que vocês têm que fazer no dia e façam uma pequena lista e se organizem. É por aí que começa. Pelo menos funciona para mim, eu espero que funcione para todo mundo também. Não, que ótimo então. Então acho que hoje a gente vai ficando por aqui, né? Espero que vocês coloquem em prática aí todas as dicas que a gente trouxe para organização, né? E com certeza vai melhorar aí o seu crescimento pessoal, como no casamento, o seu crescimento na empresa. Se tiver um aplicativo novo também, pode mandar pra gente, a gente testa também, que é sempre bom. Sim. E até a próxima semana com mais um episódio do Pausa para Respirar. Nós estaremos aqui, né? Provavelmente conversando aí sobre higiene ocupacional e mindset. E espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo. Ótimo. Continue seguindo a gente nas nossas redes sociais. Se não segue a gente se está ouvindo daqui em algum Deezer, Spotify. A gente também tem no YouTube, então se você está no YouTube também você pode trocar os canais. E agora tem no iTunes da Apple. No iTunes também. Aí a gente também tem Facebook, Instagram, o workshop. Se você está escutando. O workshop já vai ter passado quem está escutando isso aqui hoje, né? Perdeu uma ótima chance, gente, se não fez o workshop. E as lives às terças-feiras, né? Às 19 horas. Isso. E conteúdo todo dia, né? Então a gente está produzindo conteúdo todo dia aí para vocês. Mas obrigado a todos aí. Espero que vocês estejam respirando bem por aí. Hoje eu vou falar. Quase falei no começo para não acontecer isso. Tchau, vocês, gente. Valeu. Até mais.